A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos meus amados, queridos, ouvintes da palavra do dia. Glórias a Deus. Vamos estar lendo em Salmo 124, que diz assim que só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus nessa manhã tão preciosa. Graças nós damos ao Senhor, que nos acordou, que deu oportunidade para nós ver esse dia, esse sol, essa luz radiante. Deu oportunidade para nós estarmos com a nossa família. Muitos já foram para o seu trabalho, foram felizes, alegres, porque o Senhor deu um final de ano abençoado. O Senhor permitiu que nós atravessássemos para esse ano de 2024. Muitos estão contentes, realizados, Mas não é o caso de muitos. Há muitas pessoas que passaram enfermas na UTI, outros acidentados, muitas pessoas passaram em luto. Devemos dar graças a Deus pelo privilégio das bênçãos do Senhor ter nos alcançado e ter nos livrado de muitas e muitas mazelas, ter nos livrado de muitos perigos pelas estradas, nas viagens. Devemos ser gratos a Deus em tudo, até mesmo pelas aflições e tudo aquilo que é ruim. Devemos dar graças ao Senhor, porque nós sabemos que em tudo Deus está agindo, tem um propósito. Às vezes é muita dor, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem um começo, um meio e um fim. Glória a Deus, importante é que nós sabemos em quem temos crido. Amém? E aqui está escrito, só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel, se não fosse o Senhor. E é mesmo, se não fosse o Deus poderoso, nós há muito tempo já teríamos perecido. Se não fosse a graça do Senhor. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, vemos que há repetições. Para deixar bem claro que quando os homens se levantam contra nós, o Senhor está agindo a nosso favor, nos guardando, dando livramento, nos justificando. Se não fosse o Senhor, se não fosse o nosso Deus ao nosso lado, irmãos, há muito nós já teríamos perecido. Graças a Deus que o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso justificador, pois senão os homens, os próprios seres humanos, já nos teriam engolido nós vivíssimos, Aleluia. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, se não fosse o Senhor para nos guardar, a gente vê aí que triunfariam sobre nós,
Mas Deus dá livramento ao tempo certo, no tempo exato. Talvez você está nas mãos de alguém. Talvez você está encurralado. Você está numa situação, preso numa situação. Mas lembre-se sempre que o Senhor está ao nosso lado para nos guardar, nos proteger, desde que o façamos a sua vontade, desde que nós o agrademos, andemos nós no seu caminho, o caminho reto, o caminho santo, não desviando nós para a esquerda nem para a direita. Ele não permitirá que os nossos inimigos venham nos engolir vivos. Ele não permitirá que nós aprofundemos no pecado. Ele não permitirá que nós venhamos ser destruídos. As águas poderiam até transbordar sobre nós. Poderia ter nos levado como correntes sobre a nossa alma. Ter nos levado embora. As águas consumido nós. Mas o Senhor tem estendido a sua mão para nós, graças a Deus. Atravessamos a esse ano. Que lutem, que provem. Fomos jogados dentro da cova dos leões. Nós fomos jogados no poço, nós fomos jogados até no calabouço. Mas nós não perecemos, porque o Senhor estava sempre conosco, todos os momentos. Fomos cercados, fomos acorrentados, mas o Senhor deu escape para nós. As correntes das águas vieram sobre nós, querendo arrastar nós para longe do Senhor, mas o Senhor estendeu a sua mão forte e nos resgatou. Quando a gente dizia assim, eu estou prestes a perecer, o Senhor me socorre, o Senhor estendeu suas mãos e veio nos socorrer. Chegou momentos esses que a gente estava assim, numa indecisão. Ai, meu Pai amado, será que eu vou? Será que eu fico? Se eu ficar aqui, vai dar problema, eu vou morrer. Se eu andar, se eu me mover, eu também vou perecer. E agora, o que eu faço? Mas o Senhor lá do alto dos céus estendeu as mãos e nos socorreu, nos tirou de uma situação terrível, a qual muitos e muitos estavam com seus dentes afiados, com suas línguas afiadas, para nos derrotar, para tirar nós da presença do Altíssimo, para tirar nós do nosso ministério. Satanás armou, mas armou muito mesmo a nosso favor. Mas o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor esteve sempre ao nosso lado, nos ajudando, dizendo para nós, não temas, eu estou convosco, estou contigo, levanta, fortalece, esforça. E graças a Deus, nós atravessamos com o Senhor dos Exércitos a nosso favor, porque por mais que doa, a nossa fé está viva no Senhor. Por mais que passemos pelas provações, o Senhor é o nosso socorro sempre. Nós não deixamos de confiar nesse Deus. As águas agitaram o nosso barco fortemente, querendo virar o nosso barco para nós afogarmos, morrer todos afogados. Mas o Senhor estava no barco conosco. O Senhor sempre esteve conosco no barco, não deixou a gente perecer, morrer afogado. Graças a Deus, nós temos muito que louvar o Senhor. Mas fomos jogados na cova dos leões, fomos jogados mesmo. Os leões rugiam com aquelas bocas enormes, com aqueles dentes afiados, causando até terror. E a gente dizia, ai Senhor, e agora? É hoje que eu morro? Senhor, é hoje que eu não vou aguentar mais. Mas nós vemos aqui que no verso, deixa eu ver, no verso 6, bendito seja o Senhor,
que não nos deu por presa aos seus dentes. Está vendo? O leão rugiu, o leão bramou, o leão escancarou a boca contra nós. Todo ano foi difícil um dia que esse leão não rugiu ao nosso redor. Escancarou seus dentes, a sua língua, bramou, mas Deus não nos deu por presa aos seus dentes. Deus não deixou o leão nos devorar, nos engolir, destruir a gente. Não deixou e nem vai deixar. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. Nós temos um Deus que cuida da gente. Nós temos um Deus que batalha por nós. Nós temos um Deus que trabalha o tempo todo em prol daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que confiam no Senhor. Nós temos um Deus que dá livramento. Ele não impede do leão rugir, Ele não impede do leão bramar, de mostrar suas garras, de mostrar seus dentes, mas Ele não nos deixa na boca do leão. Ele não deixa que o leão nos devore. Ele não nos dá por presa aos seus dentes. Graças a Deus, o Senhor nos deu escape. Ele permitiu sim nós passarmos pela fornalha de fogo ardente, pela cova dos leões. Mas junto com a prova Ele dá escape para a gente. E não vai ser diferente esse ano. O Senhor não disse que esse ano a gente não vai ter provas e lutas e vamos ser jogados na cova dos leões. Ele não disse nada disso. Mas Ele sempre está dizendo que está conosco. Nós não estamos isentos de provações. O ano nem começou. Já disseram para mim que ano terrível. Mas o ano nem começou. A pessoa já está profetizando coisas ruins, né? Coisas ruins vamos passar mesmo, isso é normal. Enquanto nós estivermos vida, nós vamos passar provações. Nós não estamos isentos de enfermidade, de dores, de tribulações. Nós não estamos isentos de inimigos. Mas a gente tem que lembrar da palavra. Assim como Davi lutava para defender as ovelhas, matando ursos, leões e outros animais, raposas, lobos. Nós temos também que saber que temos que batalhar. Temos que batalhar mesmo. Principalmente nós que servimos a Cristo, temos que batalhar de joelhos. Não adianta nós querer lutar, desabafando com um com o outro, contando a nossa vida para um para outro. Ai, eu estou numa miséria. Ai, o ano nem começou, já estou todo derrotado, já estou todo destruído. Irmãos, vamos confiar no Senhor, vamos falar com Deus, vamos contar para Ele, porque Ele é o libertador, assim como Ele esteve conosco no ano 2023, todos esses anos para trás. Ele é o mesmo que dá livramento também para nós em 2024. Ele dá livramento, Ele está conosco. Agora, se for para nós servir ao Senhor, lançando no rosto dele, olha o que estou passando. Eu te sirvo, Senhor. Olha o que eu estou passando. Olha a minha situação. É só murmuração, murmuração, né? E aí? O que a gente vai ganhar com isso? Né? Nós não vamos ganhar nada, porque Deus não está com o murmurador, com o destruidor. Deus está com aqueles que são humildes de coração, mas de verdade. Humildes para dizer, Senhor, eu sem ti eu não posso ir, não. Eu preciso do Senhor em todas as áreas, em todas as circunstâncias da minha vida. Eu necessito do Senhor a cada momento. E trazer isso para a realidade, não ficar só falando. Na prática é outra coisa, não é? Glória a Deus nas alturas. Só Deus pode livrar o seu povo. O seu povo, né? Povo dele.
Só Deus pode livrar, só Deus pode dar livramento para nós. Como que a gente vai se livrar da boca do leão? Por si mesmo, da boca das leoas, né? Da boca das serpentes venenosas. A gente não consegue por nós mesmos, mas só Deus pode livrar, como Davi diz aqui, né? Ai, se não fosse o Senhor, ai, se não for o nosso Deus, há muito nós já teria sido engolido vivos. Vivos. Meu Deus, né? Ora, diga, irmãos, diga, Israel, se não fosse o Senhor. Quando os homens se levantam contra a gente, alguém se levantou contra você esse ano de 2023? Com certeza que sim. Ai, se não fosse o Senhor, não é? Para te dar livramento, né? Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, né? Nós vemos aí que a fidelidade que o servo de Deus teve, Daniel, ele era fiel, orava, jejuava, buscava Deus, intercedia pelo povo, se colocava na brecha pelo povo. E ele foi traído, enganado, maquinaram contra ele, para ver ele derrotado. A inveja, o ciúme fizeram isso. E ele continuou sendo Daniel. Ele não mudou. Ele continuou sendo servo. Ele continuou confiando em Deus. Nada mudou na fé dele. Não, a fé dele continuou firme ali. Ele continuou sendo Daniel dentro e fora da cova. Não mudou, né? Não é como muitas das vezes a gente muda, né? É porque agora estou nessa situação, porque eu, muda. Daniel tinha razões, motivos de sobra para quando ele tivesse prestes a ser jogado, porque ele ficou sabendo disso. Ele poderia já começar a dizer: olha, tá vendo? O que adiantou eu servir a Deus todos esses anos? O que adiantou eu jejuar, eu orar, interceder pelo povo? Você me trouxeram para cá cativo junto com o povo. O que adiantou? Olha aqui olha a situação que eu estou. Estou prestes a ser jogado na cova dos leões para ser destruído. Poderia até blasfemar, né? Não, ele continuou sendo o que ele era. A gente não pode mover daquilo que a gente é. A gente tem que saber o que a gente é. Ou a gente é ou a gente não é. Ai, como é horrível uma pessoa flexível, uma pessoa indecisa, uma pessoa precipitada, arrogante. Ah, não, essa pessoa não é de Deus, não é possível. Porque uma pessoa de Deus, ela não se move do que ela é. Não é porque o mar está na frente que a pessoa muda. Não. Não é porque ela foi jogada na cova dos leões que ela vai mudar. Não, ela continua sendo aquela pessoa. Pessoa de Deus. Né? Aí Abraão, Deus pega e pede o filho para Abraão e Abraão pega e muda o que ele é. Mudou a fé? Não, continuou sendo um homem de fé. Não é verdade? Né? Davi apacentava as ovelhas, né? Foi para o trono, de repente, perdeu o trono. Ele mudou? Não mudou nada. Não mudou, ele continuou sendo servo de Deus. Ele pecou, foi sentenciado, a casa dele teve que pagar o preço, a família dele. Ele mudou? Não, continuou sendo Davi, o servo de Deus, fiel. Fiel na fé, que eu quero dizer.
fiel na fé. Porque quando Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, de imediato era para ele ser devorado. Não era nem para chegar no fundo do poço, era para ser estraçalhado, né? Mas ele continuou com a mesma fé, com o mesmo caráter de cristão. Agora, só porque fechou uma porta de trabalho, a pessoa muda o caráter de cristão. Agora, porque quebrou o carro, né, varão? Mudou a fé, mudou o caráter, mudou a personalidade. Que é isso? Pediu uma casa onde você mora, você já mudou a personalidade de crente. Você já deixou, você nem lembra mais que existe fé em Deus, né? Nem lembra que você é uma pessoa que ora, que prega, uma pessoa que anuncia o evangelho, uma pessoa que expulsa demônios, uma pessoa exemplar. Esqueceu. Sabe por quê? Por causa de uma prova. E diante de tantas outras provas de morte, essa daí não é nada, né? Ai, se não fosse o Senhor, não é? Ai, se não fosse o Senhor. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Tá vendo? Quem é que vai quebrar esse laço para a gente escapar? É nós? Se nós tivéssemos poder para quebrar esse laço, nem nesse laço estaríamos. Se nós tivéssemos algum poder, a gente ia desviar de todos os laços. Mas muitas das vezes, a gente fica tão cego na nossa razão que a gente se embaraça todinho no laço, que a gente mesmo arma para nós mesmos. A gente arma arapuca para nós mesmos. A gente busca confusão para nós mesmos. Ai, se não fosse o Senhor para tirar nós desses laços. Para a gente escapar como o passarinho, do laço do passarinheiro. Não é? O nosso socorro está onde? Está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Se é que está, né? Se é que nós pedimos socorro para Ele, né? Porque nessa situação, muitas das vezes, a gente nem lembra que Deus é o nosso socorro, a gente vai pedir socorro dos outros. Liga para cá, liga para lá, liga para ele, liga para ela. Está entendendo? E fica correndo, como um barco à deriva, sem solução, porque não lembra do nome do Senhor dos Exércitos, o socorro presente na angústia. Parece que é tão difícil, se torna tão difícil buscar socorro em Deus. Por quê? Porque não está enxergando, não está vendo. Porque o homem natural, ele não entende ou não quer entender as coisas espirituais. Mas para os espirituais, a pessoa pede socorro de Deus, espera no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, sabe que o Senhor é real, sabe que o Senhor existe, que é poderoso para fazer abundantemente mais além de tudo que nós estamos pensando ou pedindo. O socorro vem de Deus. Deus faz milagre. Deus faz maravilhas. Não é, gente? Exaltado seja o nome do Cordeiro, né? E assim, olha só, nosso socorro está em o nome do Senhor. O nome, gente, no nome, só de falar do nome do nosso Deus, o socorro já aparece imediatamente, né? E ainda é para confirmar, só para confirmar, o Senhor. Quem? O Senhor que fez os céus e a terra. Ah, sim, o Senhor, Criador do céu e da terra.
O socorro nosso está nele. É Ele que abre porta onde não tem. É Ele que faz aparecer onde não tem. É Ele que perdoa nossos pecados e que diz: eis que estou aqui convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó geração, até quando vós sofrereis? Até quando? Estando eu convosco. Está entendendo? Então é só Deus que pode livrar o seu povo. Então, se não fosse o Senhor, se não for, há muito nós já teríamos perecido. Então a gente, agora, começando esse ano, é para nós ter amadurecido com tudo isso. É para nós colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu nessas provas de fogo que a gente passou, nessas covas de leões que a gente passou. E o Senhor tirou a gente. Agora estamos livres para servir ao Senhor. Mas eu acho que a gente já deveria ter aprendido, né? Que a gente precisa caminhar olhando para Jesus, o alvo perfeito. E vamos deixar as murmurações lá em 2023, os fracassos e pegar um resultado bom, né? A vitória. Já passamos o Mar Vermelho, já atravessamos o Rio Jordão e vimos as maravilhas do Senhor, pois agora nós já entramos na terra prometida. Agora nós precisamos caminhar maduros, conquistar terras, assim como Josué. Gente, Moisés morreu, passou, já está lá além do Jordão para lá no deserto, que passamos no deserto já passamos. Agora vamos conquistar a nova terra, a nova Canaã, olhando para Jesus sempre, que agora tem bastante cidades aí para conquistar, muitas terras para conquistar, almas, né, a ser resgatadas. Nós já aprendemos a lição. Ou não? Ou nós vamos buscar tudo de novo para a nossa vida. Vamos virar página virada, começar a escrever um novo livro, uma nova história agora, mais conscientes, mais experientes, renovados, perdoados, fortalecidos no Senhor. Olhando para Ele sempre, não desviar os olhos da cruz, a esperança intacta no Senhor Jeová, o amado da nossa alma, aquele que por nós tudo executa, força e graça sempre. Amém, gente? Vamos ficar com essa palavra então, em nome do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro.